Olá, seja muito bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é sexta-feira, 26 de setembro de 2025, dia da gente juntar todas as peças do que a gente estudou essa semana, né? E que tema, hein? O tabernáculo. A gente mergulhou fundo em como Deus orientou a construção da sua morada ali, no meio do povo de Israel. Foi uma semana, olha, muito rica. Vimos a conexão com o sábado, a generosidade impressionante do povo nas ofertas, os detalhes da construção, a presença de Deus se manifestando ali e como tudo isso, né, já apontava para Jesus, para o futuro. Vamos dar uma repassada nos pontos principais. Bom, a gente começou no domingo, né? Já fazendo uma ligação forte entre o sábado e a construção do tabernáculo. E isso está lá em Êxodo 35, logo nos primeiros versículos. E um ponto que ficou claro desde o início, o sábado não é uma invenção lá do Sinai, né? A origem dele está na criação, Gênesis 2. Exato. E o pessoal já observava o sábado antes mesmo da entrega da lei no Sinai. A gente vê isso na história do maná, lá em Êxodo 16. Verdade. E essa conexão sábado e santuário não é por acaso. Os dois falam de uma coisa central: Deus querendo estar presente com a gente. O sábado, no Antigo Testamento, é muito mais que só descanso. É uma mensagem profunda, sabe? Totalmente centrada em Deus. Se a gente fosse resumir os pontos essenciais dessa mensagem do sábado, daria para dizer que ele apontava para talvez 5 coisas principais. Primeiro, a base de tudo: Deus como Criador. Gênesis 1, 2, Êxodo 20 reforçam isso. Sim. Segundo, a esperança na vinda do Messias, aquela promessa lá de Gênesis 3,15. O sábado alimentava essa esperança. Terceiro, era como uma amostra grátis, um gostinho do reino eterno de Deus. Quarto ponto, deixava claro que a salvação é pela graça, não por nosso mérito. E quinto, a certeza de Deus como juiz justo, que oferece vida eterna aos que o seguem. Nossa, quanta coisa envolvida no sábado. E teve aquele ditado judaico que a lição trouxe que faz a gente pensar, né? Mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Exato, mostra como era um pilar para eles, né? De identidade, de conexão com Deus. E a lição bateu na tecla também da nossa missão principal, que era deles e é a nossa. Cultivar esse relacionamento com Deus, adorar, servir e mostrar para o mundo quem Deus realmente é, né? Como está lá em Deuteronômio 4. Sim, um contraste total com a reação de medo que o pecado gerou lá no Éden, né? Adão e Eva se escondendo. Pois é, o pecado causa esse afastamento, esse medo. E aí que entra o santuário como a resposta de Deus para isso. Era Deus mostrando de forma bem visível: olha, eu quero estar perto. Eu tomo a iniciativa para restaurar essa ligação. O tabernáculo era tipo um mapa visual do Evangelho, revelando como ele lida com o pecado e oferece salvação pela fé para quem se aproxima. Um convite aberto. Falando em resposta a esse convite, a segunda-feira foi sobre isso. A resposta do povo com as ofertas para a construção. Olha, é de cair o queixo a descrição lá em Êxodo 35 e 36. Ouro, prata, bronze. Tecidos caríssimos, linho fino, pedras preciosas. Madeira de acácia, azeite, especiarias. Nossa, era muita coisa. E o mais impressionante, tudo de coração, voluntário, com uma alegria. Ninguém foi obrigado. Foi tanto que Moisés teve que dar um basta. Lembra? Êxodo 36 diz que o povo trouxe muito mais do que o suficiente. Tiveram que pedir para pararem de trazer. Imagina só, que cena! Um povo realmente motivado pelo coração. E tem aquele detalhe curioso, né? Boa parte dessa riqueza veio dos egípcios quando eles saíram de lá. Verdade. Foi como se Deus tivesse providenciado os meios e eles agora devolvessem para a obra dele. Mas não bastava ter o material, né? Como é que iam construir algo tão complexo e cheio de detalhes? Precisava de gente com habilidade, com conhecimento. E aí entra outro ponto-chave que a gente viu na segunda. Deus não só inspirou a generosidade, mas também capacitou as pessoas certas com o Espírito Santo. Bezalel, Aholiabe. Eles são descritos lá em Êxodo 35 como cheios do Espírito de Deus, recebendo sabedoria, entendimento e conhecimento em todo o artifício. Ou seja, Deus deu as habilidades artísticas, técnicas, tudo o que precisavam para fazer exatamente como
Ele queria. Isso ensina muito pra gente, né? Com certeza. Ser cheio do Espírito não é só ter dons, digamos, espetaculares. É também ter nossas habilidades do dia a dia, nossos talentos, capacitados e direcionados para a missão de Deus. É usar o que a gente sabe fazer para Ele. É a santificação do nosso trabalho, né? Exatamente. E claro, a gente viu que esses dons funcionam melhor, florescem mais, quando a gente está cultivando o fruto do Espírito, aquelas qualidades de Gálatas 5, sabe? Amor, alegria, paz. Uma coisa tá ligada à outra. Faz todo sentido. Bom, com material de sobra e gente capacitada pelo Espírito, a terça-feira entrou nos detalhes da construção. E que detalhes? Êxodo 36 a 39. É quase um manual de montagem. A estrutura da tenda, as cortinas, as coberturas. Depois a Arca da Aliança, a peça mais sagrada. A mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro puro, o menorá. O altar de incenso lá dentro e o altar maior de holocaustos, lá fora no pátio. Bacia de bronze para purificação dos sacerdotes, toda a cerca do pátio. E ainda as roupas especiais dos sacerdotes, descritas em Êxodo 39. É impressionante a minuciosidade. Para que tanto detalhe assim? Então, essa atenção toda não era só preciosismo, não. Tinha um propósito pedagógico muito forte. O tabernáculo e suas cerimônias eram como uma grande aula visual do Evangelho. Era Deus ensinando de forma concreta sobre a seriedade do pecado, sobre como Ele oferece perdão e salvação pela graça para quem se arrepende, Entendi. sobre o destino final de quem rejeita essa graça e também sobre a garantia de um futuro eterno, livre do mal, para quem aceita o convite dele. Tudo isso estava ali simbolizado. E dentro desse ensino, a gente viu que tinha duas fases no serviço. Tinha o ministério diário, que acontecia todo dia no lugar santo, o primeiro compartimento. Certo. Ali, através dos sacrifícios diários, o pecador arrependido encontrava perdão, a segurança da salvação. Era um lembrete constante da graça, apontando para o sacrifício de Cristo, como diz um João 7, né? O sangue de Jesus nos purifica. Ou o Salmo 32, da felicidade do perdão. Aplicação diária da graça. Isso. E tinha o ministério anual, um dia especialíssimo, super solene, o dia da expiação, o Yom Kippur, lá de Levítico 16. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, o segundo compartimento. Essa cerimônia era mais abrangente, simbolizava a purificação final do santuário e, num sentido mais amplo, a eliminação definitiva do pecado. Apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista falou. Todo esse sistema era uma sombra, né? Uma prévia do que Cristo faria no santuário celestial. Ele também teria um ministério em duas fases. Intercessão contínua por nós, como diz Hebreus 7:25, e um juízo final para erradicar o mal de vez, como a gente vê em Daniel e Apocalipse. Que profundo. No fim das contas, o tabernáculo era o lugar para encontrar Deus, para adorar, para se relacionar com Ele. Era o coração da vida do povo. Incrível como tudo se encaixa e aponta para frente. Bom, aí na quarta-feira a gente chegou no clímax. A inauguração, a dedicação do tabernáculo. Êxodo 40. Deve ter sido um momento uau. Moisés montou tudo direitinho no tempo certo, primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, ungiu tudo, consagrou Arão e os filhos para o sacerdócio. Um trabalho enorme de preparação. E então, o grande momento. A nuvem desce, cobre a tenda e a glória do Senhor enche o tabernáculo. Êxodo 40:34. A presença visível de Deus ali no meio deles. A Shekinah. É de arrepiar, né? E não foi só um evento pontual. Essa presença continuou com eles, guiando a jornada toda. Nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Deus literalmente caminhando com seu povo. Exato. E tem uma coisa muito interessante na linguagem bíblica que a lição apontou. Aquela expressão, acabou a obra, sabe? Ela aparece em 3 momentos-chave. Quais? Primeiro, no final da criação, em Gênesis 2. Depois, aqui, quando Moisés termina o tabernáculo, em Êxodo 40:33. E depois de novo, quando Salomão conclui o templo, em 1 Reis 7. Nossa, que conexão. Pois é. Parece que a Bíblia está ligando esses 3 eventos, criação,
tabernáculo, templo, e isso aponta para algo ainda maior. Lá no futuro, o plano final de Deus de habitar com a gente na Nova Jerusalém, que Apocalipse chama de o tabernáculo de Deus com os homens. Aquela glória que encheu o tabernáculo era a santidade de Deus, o caráter dele, aquela presença amorosa e bondosa que ele mesmo descreveu para Moisés um pouco antes. Uau! E vale lembrar que, depois dessa inauguração, o acesso ao lugar santíssimo ficou muito restrito, né? Só o sumo sacerdote uma vez por ano, mostrando a santidade de Deus, mas ao mesmo tempo a provisão que ele fez para que houvesse acesso, mesmo que limitado ali. Tudo isso leva a gente a pensar, ok, Deus se manifestou de forma tão visível ali, mas e hoje? Como é que a gente pode experimentar essa presença real de Deus na nossa vida? Uma reflexão importante, né? Com certeza. E essa reflexão nos leva direto para quinta-feira, que fez a ligação mais explícita e emocionante. Jesus como verdadeiro tabernáculo. João 1, versículo 14. É um texto fundamental. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o incrível é a palavra grega original para habitou, skeno, quer dizer literalmente armou sua tenda, fez seu tabernáculo. Exatamente. É como se João dissesse: gente, aquele tabernáculo lá do deserto era um símbolo. Agora, o próprio Deus veio pessoalmente e armou a tenda dele aqui, no nosso meio, em carne e osso. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Que privilégio inimaginável. É um mistério maravilhoso, né? Deus se tornando um de nós para poder estar perto, para nos salvar. E essa presença não terminou quando ele voltou para o céu. Jesus prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em nome dele, ele estaria ali no meio. E ele continua nos convidando para um relacionamento pessoal, próximo. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Sim, o convite para cear com ele. Exato, a comunhão continua sendo o objetivo dele. E tudo isso, claro, aponta para a grande promessa final, lá em Apocalipse 21. A Nova Jerusalém descendo. O tabernáculo de Deus com os homens. Isso, Deus habitando conosco para sempre. E nessa cidade não vai ter templo físico. Por quê? Porque o próprio Senhor Deus e o Cordeiro serão o santuário. Incrível. E tem até aquele detalhe das dimensões da cidade, né? Comprimento, largura e altura iguais, um cubo perfeito, lembrando o formato do lugar santíssimo. É a imagem da presença total e irrestrita de Deus com seu povo redimido, no mundo finalmente livre do pecado, da morte e da dor. Uma esperança que muda tudo. E aí a pergunta que ficou na quinta foi justamente essa. Como a gente pode perseverar hoje, manter os olhos fixos nessas promessas de Jesus, mesmo com as lutas do dia a dia? Uma pergunta essencial para a nossa caminhada. Bom, para fechar a semana, a lição de sexta fez aquela amarração final. Deu a dica de leitura complementar, né? Patriarcas e Profetas, para quem quiser se aprofundar ainda mais. E trouxe uma citação do comentário bíblico Andrews, que eu achei muito boa. O santuário veio depois da libertação e depois da aliança. Ou seja, primeiro Deus salva, estabelece o relacionamento e só então providencia o meio para manter essa comunhão. A graça sempre vem primeiro. Exatamente. É a ordem divina das coisas. E também resumiu bem o propósito das cerimônias, citando Ellen White. Ela diz que o serviço diário ensinava sobre a morte de Cristo e seu ministério como nosso intercessor. Certo. E o serviço anual, o Dia da Expiação, apontava para os eventos finais da história, a solução definitiva para o problema do pecado no universo. Cada ritual era carregado de significado. E as perguntas finais para nossa reflexão foram bem diretas, né? Qual o significado do sangue nos sacrifícios? O que o sacrifício supremo de Deus por nós revela sobre o caráter dele, sobre o quanto ele nos ama e quer nos salvar. Perguntas que tocam no coração do Evangelho. E também como o santuário aqui da terra era um espelho, uma figura do que Jesus está fazendo agora por nós lá no céu, como nosso sumo sacerdote. Hebreus 8 fala disso. Pontos profundos para a gente continuar meditando. Sem dúvida, o estudo do santuário nunca se esgota. E assim a gente conclui essa nossa conversa sobre a lição da semana, esse mergulho no tema do tabernáculo.
Esperamos que essa revisão tenha sido útil, tenha ajudado a conectar os pontos e a ver a beleza e a relevância disso tudo para a nossa vida hoje. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!